Sou anjo, sou novo tempo. Relembre as músicas que fizeram história. Que esperam no Senhor, voam com asas como a águia. Flashback. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas... Músicas que se tornaram clássicos e marcaram época. Flashback. O melhor do passado, aqui na Novo Tempo. Jesus é o Rei da Glória. Flashback. Ei, crianças, sabiam que agora temos um espaço só para vocês? Isso mesmo, toda semana tem máquina de histórias. Claro, mestre! Vamos, por aqui! Zaqueu, eu estou tão feliz em poder ir até sua casa e conhecer a sua família. Vão gostar de ver o senhor lá. Vai ser uma surpresa e tanto. Vem com a gente se divertir e aprender com as fantásticas histórias da Bíblia. Aqui na Novo Tempo. O programa Além dos Fatos está chegando. Ele existe porque nossos anjos da esperança acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também? Então mande uma mensagem para o WhatsApp. É o 12 98176 6630. Vou repetir. 12 98176 6630. Além dos Fatos, com Carlos Veríssimo e Maiara. Já estamos juntos, já estamos de volta. Que bom estar aqui outra vez no nosso Point das 5. É o nosso programa Além dos Fatos e vem chegando aí aquele bate-papo, aquela conversa gostosa que a gente faz todo fim de tarde, né? Você que já nos acompanha, já colocou aí na sua programação oficial, valeu mesmo, acertou, fizeste muito bem, né? Se você está aí acompanhando o YouTube, por exemplo, já está conectado com a gente, já estamos com imagens no nosso canal, Facebook também e tudo mais. Patrícia Mater está por aqui, produtora deste programa, participante da mesa. Tudo bem, Patrícia? Oi, Veríssimo, tudo bem? Legal. Tudo bem com você? Como vai esse friozinho, esse início de friozinho, início de inverno? Olha, você olha aqui pela nossa vista panorâmica, não sei se dá para mostrar pro pessoal aí de casa, né, Christian? Mas aí você tem a impressão que lá fora tá aquele calorzinho gostoso de fim de tarde de verão. Até azul, céu azul. Céu azulíssimo, assim fala, né? Sem nenhuma nuvem, nenhuma pinta de nuvem, o sol, os últimos raios de sol batendo ali sobre as árvores frondosas aqui do lado. Mas se engana quem pensa que tá calor. Pois é. Agora... Lá no sul o frio já chegou, aí com neve, com geada, tá? Risco de tempestade, de ventos fortes, tá? Agora, Patrícia... E vai chegar até a Amazônia. Você é do Rio Grande do Sul, você é gaúcha. Sim, né? Sou gaúcha. Gaúcha da gema, como o pessoal fala, né? Quando a pessoa é mesmo, né, tem sangue lá Nasci da em Porto terra. Alegre. Nasceu em Porto Alegre, lá na capital Tchê. Então me responda uma coisa, você gosta do frio? Eu gosto, mas eu gosto mais de falar que gosto do frio no verão. Na verdade, eu não estou mais acostumada com aquele frio lá do Rio Grande do Sul, né? Porque eu moro em São Paulo há quase 17 anos já. Faz tempo já, hein? Então já não estou mais acostumada. Já perdi a imunidade. Bom, quanto a mim, eu me adapto. Meus vizinhos, já falei aqui. Mas sabe, velho, que hoje já não tem mais tanta diferença, viu? Aqui em São Paulo, no Sudeste, Centro-Oeste, também faz muito frio. É só você fazer aquela pesquisa do Google ali, da temperatura, né? Quer dizer, se você tem aquela coisa de conversar com o Google ali,
ali, ele vai te dizendo as temperaturas e geralmente no sudeste, aqui é sudeste, São Paulo é Sim. sudeste. Aí você tem sudeste, a temperatura está bem próxima do Rio Grande do Sul, Sim. por exemplo. Não lá da Serra Gaúcha. Não, claro. Mas aí Campos do Jordão, a Serra de Serra São Catarinense. Paulo também faz muito frio. Exatamente, exatamente. O Brasil tem essas variações, é muito legal. Rio de Janeiro tem Serra, Espírito Santo tem Serra, que é muito frio também. Exatamente, você está em Faz Vitória, muito frio. 30 minutos serra acima, frio. Sim. E às vezes mesmo dentro da capital, 15 minutos, 5 minutos subindo a montanha que fica logo ali Ô, pertinho. velho, já tá agora frio quem também. não conhece frio é o nosso pessoal do norte do Brasil, né? Os ouvintes verdade. da Rádio Então, Novo Tempo de estão Belém, falando por de exemplo. que eu não sei. Apesar de que nessa essa previsão aí para esses dias, para você que está vendo o vídeo aí em qualquer tempo, né? Nós estamos aí no mês de maio, meados de maio, né? Outono aí. Passando um pouquinho do meio de maio, então a gente está falando de frio por isso, né? Se você já está vendo aí, é esse porque- vídeo aí, por exemplo, do verão. É porque é uma notícia que está em alta de ontem, do início dessa semana para cá, o frio que veio Exato. subitamente E essa, muito essa, forte. e essa onda aí, né, por exemplo, Manaus e outras regiões vão sentir, se não já Vão sentir sentiram também, aí. pelo esses menos dias uma todos. chuva a mais, né? Com uma queda de Uma temperatura pequena queda. estranha para a região, né? Sim, é isso aí. Muito bem, muito Mas bem. bom para quem gosta de frio. Muito bom. É legal você ter uma gaúcha e do sudeste, né? Outra do sul. E daqui a pouquinho tem alguém que é nascido no Nordeste, mas também já não está lá há muito tempo. Será que ele Vai estar aprendeu a conosco. gostar de frio já? Pois é, eu acho que o Christian já mostrou ele ali. E tem gente que passa lá, dá uma olhadinha e pensa, olha, eles estão ali hoje com um autor, né? De historinhas, né? Em quadrinhos. Histórias famosas. Livros infantis famosos e tal. Né? Se você pensou que assim, então você errou! Não é. Daqui a pouco ele revela aí, tá? E vai contar também alguma história se tiver sobre isso. Bom, vamos apresentar o tema para já chamar o nosso convidado de hoje. E para mim, assim, ele é parceiro já, né? Que a gente trabalha junto sempre, faz dobradinha aqui no programa Hora de Horário e tudo mais. Mas eu quero lançar aqui a nossa temática de hoje. Hoje é sobre ética e comportamento cristão. Patrícia. Será que a Você não é gente fácil vive não, hein? a ética cristã? Olha, eu vou te contar aí, por isso que o pessoal elogia aqui a busca dos temas, né? Os temas escolhidos aqui para o programa, porque vou te contar, hein? Olha isso aqui. É importante pensar sobre esse assunto. Ética. E principalmente conhecer, entender o que é, né? Exatamente. Pra saber se a gente vive de fato. Pois é, então a gente pergunta para você tem facilidade? Olha aqui, né? Olha nos olhos aqui. Vou subir aqui a lente aqui, a outra lente que é a minha, para você olhar aqui. Você tem facilidade para viver os princípios cristãos diante da sociedade? Aí diante do mundo, como a gente fala, né? Você tem facilidade para viver os princípios cristãos? Ou quando você está misturado aí com a comunidade e tal, é só um na multidão, né? E ninguém faz diferença, ninguém diferencia nada. Isso é muito importante. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Então, você tem facilidade para viver os princípios cristãos diante da sociedade? Conta pra gente, participe do programa. Ó, dedilha aí, tecla aí no seu tecladinho. Dedilha é ótimo, né? Dedilhar Cada é violão. palavra. Dedilhar é no violão, né? No cavaquinho, no ukulele. Aqui é Digitar. Digita. Escreva, fale. Escreva aí no seu teclado o seguinte, conta pra gente, se tem uma história pra contar, conte também, participe, tá? Comente, fale sobre Eu posso situações. repetir, Veríssimo, onde quem tá ouvindo pode participar ou quem tá assistindo já? Não, você não vai repetir porque eu não falei ainda. Eu Pode não falar. falei, então eu vou falar agora pra você. Você vai dizer inédito. É inédito, vamos lá. YouTube, você pode ver o Veríssimo, o convidado, você pode ver a gente no YouTube, tá bom? youtube.com/Novo Tempo Rádio é o endereço para você assistir e comentar também este e outros programas que já foram pro ar. Facebook também é outra opção, facebook.com/RádioNT, tá bom? E aí você pode mandar mensagem também no WhatsApp da Rádio Novo Tempo, que a gente está acompanhando aqui, ó, tudo que você manda, tá bom? Então manda para cá, número 12981510081, e o Christian já colocou na tela, né, para você que está assistindo, copiar para o seu celular se ainda não tem. Se você não tem mesmo, vou falar de novo. 12981510081. Veríssimo. Muito bem, vamos embora. Olha aqui, ó. Você vive de acordo com o que prega?
Esse é o tema central de nossa conversa de hoje. É em torno disso que nós vamos conversar. E vamos falar sobre ética cristã. Como o cristão deve se posicionar diante da sociedade em relação aos seus valores. Nosso convidado especial é ele, professor Ailton Santana. Né? Você pensou que fosse outra pessoa? É o professor Ailton Santana. Agora, já que eu falei disso, professor, Sim. Você já deu autógrafo para Rapaz. como se fosse outra pessoa? Então. Um autor? Eu aprendi a curtir esses momentos em que me confundem com Maurício de Souza. Maurício de Souza. Eu estava retornando do NASP, eu fui deixar a minha esposa lá, que estava fazendo um curso, e eu e a minha filha, a gente estava retornando para Jacareí, e no pedágio, no posto de pedágio, eu parei, né? Estava dirigindo o carro, e aí a moça parou e olhou para mim e falou assim: já falaram para o senhor que o senhor parece o Maurício de Souza? Aí eu olhei para minha filha, que chama Bárbara, né? Eu falei: Mônica, você acha? Você brincou com a situação. Brinquei. E outra, uma vez eu estava no aeroporto de Guarulhos e lá tem uma loja do Maurício de Souza que vende produtos lá. E eu queria comprar uma tela, minha filha gosta de pintar. É certo. E eu entrei lá e a moça olhou assim, ficou olhando. Eu falei: não sou seu chefe, não. e uma mulher chegou e pediu para tirar foto. Aí eu cheguei e falei: olha, eu posso tirar foto com a senhora, não tem problema, mas eu não sou quem a senhora pensa que eu sou. Então é bem assim, né? Se a senhora é fã do Lições da Bíblia, da Rádio Novo Tempo, da TV Novo Tempo, da rádio. É verdade. Sim. E tem uma pessoa aqui na Novo Tempo que ele é muito brincalhão, é o Max. Ele tem a rede social dele aí no Instagram, é pastor, formado lá pelo nosso colégio lá, nossa universidade lá, o IAP, né? E ele é muito brincalhão, e eu fui fazer agora, na Semana Santa, uma pregação, e a esposa dele foi cantar. E o Max, ele gosta de brincar e tal. E ele tirou uma foto minha e falou: olha quem está pregando para nós. Vamos aumentar o Instagram dele, vamos aumentar os seguidores lá. Como é que é o Instagram dele, você lembra? Eu tenho que ver aqui. Eu acho que eu tenho bem fácil aqui. O Max, ele é uma pessoa assim... Aqui, ó. Aqui. Eu também tenho, mas agora... Vamos ver quem aqui, acha ó, primeiro. o Insta do Max. O Insta do Max. Stefan Max. E ele fez essa postagem aí. E eu falei para a esposa dele que eu consegui uma pessoa na internet que também parece muito com o marido dela. Falei: vou mandar uma foto para ele, viu? De uma pessoa que ele também vai poder... Ô Ailton, só uma curiosidade. Você é redator do Bom de Bíblia, é isso? Na TV Novo Tempo? Sim, eu produzo conteúdo para o programa Bom de Bíblia. Nós temos uma equipe ali, né, de produtores. Eu sou um deles, a Mayara Costa é outra produtora. E tem um apresentador, né, que é o André Leite. A Mari, ela é a nossa diretora, né? Enfim, e eu fui convidado pelo André Leite e a produção do programa, TV, me convidou desde o princípio para produzir ali o conteúdo, ou seja, as perguntas do Bom de Bíblia. Então, olha quem é o responsável, Veríssimo. Nós estamos lá... Por aquele sufoco. Eu já encarei ele. Já estamos terminando agora o 2º ano, já mandamos aí muita gente para Israel, né? Foi muita gente já para Israel. Bati na trave. E já demos bolsas de estudo aí para a galera dos teens, né? E também para os da casa aqui, semanas aí no Cevisa. Então, o pessoal, todo mundo que participa lá sai ganhando, né? Prêmios ali, tais como também produtos da Super Bom. E como que faz para participar? Tem que se inscrever? É verdade, o pessoal sempre pergunta aqui no WhatsApp. Eu fiquei curiosa agora. Nós temos uma prova, inclusive nós vamos agora para esse semestre, agora nós vamos colocar a prova. A prova a pessoa faz a inscrição e aí ele responde tem o dia, né, marcado, aí nós colocamos aquela prova é online. Certo. E aí os que têm a melhor pontuação nós corrigimos e aí nós convidamos. Então, para fechar do ano de 2023, nós já vamos fazer a prova agora no 2º semestre. Tá na frente já. Aí, mas você acompanha o Instagram do Bom de Bíblia, você vai ver lá, e também na TV Novo Tempo, você vai ver lá, faça a sua inscrição para participar do Bom de Bíblia. Então é só ficar de olho no Instagram do Bom de Bíblia. E agora,
eu não posso dar spoiler, mas nós vamos ter assim, porque nós já preenchemos a Bíblia. Agora, a partir da semana que vem, a gente vai terminar os 2 últimos livros. Nós estamos na série agora com os Salmos, né? Com os apresentadores, o pessoal da gravadora aqui, da Novo Tempo, mas a partir nós vamos ter a série Influencers. Olha que coisa legal, com pessoas aí que se destacam nas redes sociais. Eles vão estar participando os últimos 2 livros da Bíblia que faltavam, que é o Cânticos e também o livro de Jó. E aí nós encerramos a Bíblia. Aí nós vamos ter o melhor de todos aí, vai ser a competição entre todos os campeões. Ah, que legal. E a partir do ano que vem aí a gente começa com uma nova temporada, e é para essa que vai ser feita a prova. Não querendo dar spoiler, mas já... Enfim. O rádio tem essas vantagens. É né? O rádio tem essas vantagens. Agora, se você está acompanhando em qualquer tempo aqui o programa de hoje, né? Tá vendo o vídeo aí? Então o critério para você achar lá o programa é o mesmo, né? É só achar o Instagram do Bom de Bíblia. Sim. Ou então aí na TV, vai em TV Novo Tempo, novotempo.com/TV, e você vai encontrar essas informações aí sobre o Bom de Bíblia. Então, este não é aquele. Esse aqui é Ailton Santana, nosso produtor aqui. Melhor, né? É produtor de programas que tem aí realmente um alcance muito legal e levam esperança para os corações. Bom, a gente então vai seguir aqui agora, porque o assunto de hoje é muito interessante. E eu queria que você, professor, começasse definindo pra gente aí, né, Patrícia? Isso. Ética. O que é isso? Então, Veríssimo, a ética é um ramo da filosofia. Durante a minha formação, eu fui professor de ensino religioso e também de filosofia para o ensino médio. Eu gostava muito de fazer as crianças ali, os jovens, adolescentes, pensarem. E principalmente num pensamento assim, analítico, né? Então, há um ramo dentro da filosofia que se dedica a compreender o comportamento humano, né? E principalmente as condutas e como a gente se relaciona, porque nós estamos inseridos dentro de um contexto que é a sociedade. Então, por exemplo, eu moro numa cidade, Jacareí, certo? Que fica no estado de São Paulo, que fica no Brasil, que fica no hemisfério sul. Tudo isso me leva a ter, assim, uma pressão de uma conduta. Eu sou um cidadão brasileiro, sou eleitor, né? Mas o resultado do meu voto eu vejo, por exemplo, na escolha do prefeito, na escolha do vereador, mas eu me relaciono, eu tenho um relacionamento de trabalho aqui na Novo Tempo, então existe a minha ética profissional, a minha maneira de conduta profissional aqui, mas existe a minha maneira de conduta como cidadão, existe a minha maneira de conduta, por exemplo, como cristão. Então, veja quantos e quantos papéis eu represento, né? Então, dependendo da minha visão que eu tenho do mundo, aquilo que se chama de cosmovisão, eu vou ter essa ética, ela vai ter, assim, uma influência na minha conduta e na minha maneira de me posicionar. Eu diria, quer ver, olha que coisa interessante, eu gosto muito de um filósofo, Paulo Sérgio Cortella. E falando sobre ética, ele falou uma coisinha bem legal que eu quero compartilhar com vocês. Não é de minha autoria, quem sabe faz, quem não sabe copia e dá créditos, né? Por isso que eu estou falando que ele é o autor. Ele diria que quem não sabe copia e dá crédito. É verdade. Propaga a informação. Propaga a informação. E eu achei isso legal, que ele diz assim, olha, existem 3 perguntinhas para a gente entender de maneira bem prática, né? Para não ficar só no falatório. Então, por exemplo, eu estou no ambiente de trabalho, ok? Aí, eu me relaciono, aqui nós temos homens e mulheres. Aí eu tenho relação de profissional. Mas suponhamos que eu tenha um interesse em uma pessoa, ela me atraiu, certo? Certo. Uma companheira aqui de trabalho, uma colega de trabalho. Olha aí a ética profissional. Então, 3 perguntinhas. Eu quero fazer, ou seja, ter um encontro com essa pessoa. Segundo, eu posso fazer, ou seja, ela tem interesse por mim. E tem a terceira que define tudo. Devo fazer? Patrícia, anota aí, Patrícia. Entendeu? Estou anotando. Então, a questão é, eu quero, eu posso, eu devo. Tem coisas que eu quero, mas eu não posso. Tem coisas que eu quero, eu posso, mas não devo. Entendeu? Então eu analiso, olha, eu sou um cristão, eu sou casado. Essa pessoa é casada também?
Aí, tá vendo? Aí já houve uma mudança de conduta, de postura, certo? E aí, tá, tudo bem. Suponhamos, eu sou solteiro, ela é solteira. Tem outras questões também. Né? Já não vai envolver casamento, já não vai envolver quebra de vínculo. Mas e aí? Eu sou um cristão? O que é? Como cristão, como é que eu devo me comportar? Eu não sou cristão. Mas será que a empresa permite que haja relacionamento entre os funcionários? Tá entendendo? Aí, tudo bem, a empresa não permite. Aí eu vou ter que fazer isso escondido. Aí mais cedo ou mais tarde vem... Então, veja, quantas e quantas coisas estão aí inseridas nessa questão. Será que é bom para os valores? Eu fiquei pensando aqui que muito disso tem a ver com os meus princípios também, a forma como eu vou decidir. Eu sempre vou à pesquisa, que todo mundo vai aqui, né, quando surge um tema, e aí tem lá toda uma descrição para ética, e depois tem ali, por extensão, conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa, né, e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Ou seja, tudo que você... conceituou ali. Agora veja bem, se eu não sou temente a Deus, então eu já não tenho a questão do princípio religioso. Sim. A minha moral é diferente. Aliás, eu acho interessante porque a moral ela está intimamente ligada à visão que eu tenho, porque ela é a questão minha com Deus. Quem não tem um relacionamento com Deus, para ele não existe pecado. Então, para essa pessoa, não haveria nada de errado de haver esse tipo de envolvimento. Só que preste atenção, as empresas sabem que quando há esse tipo de envolvimento, há o comprometimento até o quê? Na qualidade do serviço. Por quê? Porque as pessoas, de repente, não vão ter aquele respeito ao ambiente de trabalho. Tanto é verdade que, às vezes, ambos são demitidos quando isso acontece, entendeu? Por quê? Porque houve ali uma quebra de uma ética ou alguma coisa nesse sentido. Então, veja, se a empresa preza esses valores, eu devo também me adequar a esses valores. Por uma série de fatores, o rendimento daqueles dois pode ser afetado, sem o que dúvida. Não aconteceria se ele estivesse relacionado com uma outra pessoa lá de fora. Sim, e ainda mais... E fora de lá. E ainda mais as sérias complicações. Por exemplo, vamos lá. Mesmo que uma pessoa hoje em dia diga assim, não, mas eu me cuido, mas veja, uma gravidez indesejada, né? Doença sexualmente transmissível, mas eu me previno. Aí entra aquela questão, por que vocês acham que está havendo tanto feminicídio? Por quê? Porque depois a pessoa às vezes quer algo mais e a outra não quer. E agora ele não respeita aquilo. Eu já vi casos de pessoa que se apaixona no ambiente de trabalho e por não ter esses valores e por não ter essa questão moral também, ele acaba até indo às vias de fato. E a gente percebe de pessoas que vão e acabam tirando a vida de uma pessoa. Por quê? Porque ela não cedeu aos seus caprichos. Então, veja, há um certo envolvimento aqui que nos leva a complicações, eu diria assim, muito sérias, se nós não atentarmos para essa regrinha. Quero, não é só querer. Posso, não é só poder. Devo, aí, dentro dessa questão, se eu sou cristão, eu já sei qual deve ser a minha postura. Uau. Certo? Ok. Bom, vamos lá. O Christian está anotando tudo aí, mas ele é tão ético que... Eu devo. Não perde o foco daqui. Se eu não fizer o que a empresa manda, eu vou ser mandado embora. Então... Se eu não for cristão, mesmo que não seja, não é? Agora, na ética cristã, os princípios que então, olha, tenham, quais são? Estão todos na Bíblia. Olha que coisa interessante. A Bíblia fala de ética. Olha a regrinha que Jesus deu de uma maneira bem prática. Gente, eu fico maravilhado como a Bíblia é um livro atualíssimo, né? É a palavra de Deus. Olha, num verso, Jesus, ele vai direto ao ponto. Olha o que Jesus diz aqui, olha. Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei de Deus e dos profetas e a vontade do Pai. Ou seja, eu diria que dentro dessas 3 perguntinhas que o Paulo Sérgio Cortella fala, eu colocaria essa. Jesus diz, você quer fazer alguma coisa? Você gostaria que fizessem essa coisa com você?
Pronto, resolveu a questão, né? Então, se coloque no lugar do outro, ok? E aí você já vai perceber que o cristianismo, ele coloca esta visão, eu diria, de nós nos colocarmos no lugar do outro. Essa é a grande questão. Eu não devo fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo, certo? O nosso bate-papo hoje é uma verdadeira aula aí com o professor Ailton Santana. Bom, Patrícia, você traz um teacher aqui, né? Ele vai dar aula, vai nos ajudar aqui a entender esses assuntos. Aprendendo muito, né? Né, Christian? Olha aqui, ó, o Luiz é de Manaus, ele tá mandando um abraço para todos aqui. Tá acompanhando através da Parabólica, pôs até fotinho lá, viu, Patrícia? Sim, eu vi a foto ali da Parabólica. Tem mais aí? Dá para ouvir a Rádio Novo Tempo na Parabólica também, tá? Tem mais gente chegando aqui, ó. Boa tarde aqui no sul de Novo Hamburgo, na região. Tá dando ciclone de vento. Tá falando, isso aí, tá prometendo, né? Esses ventos podem chegar até 110 km por hora. Tá no litoral do Rio Grande do Sul. Diz ele que onde estava fraco agora começou forte. Já tá aumentando. E a promessa é para esta noite. Já passando dos 70 km a velocidade do vento. Tome cuidado, você que mora nessa região. Né? 11 graus, temperatura. Seus animais, desculpa, velho, te interrompi. Não, só lembrei dos animaizinhos de estimação, né, que são levinhos. Sim, é verdade. Aí ficarem do lado de fora e tal. Tome cuidado com essas coisas. O Kleber é de Jacareí, diz ele que a nossa ética deve estar ligada à Bíblia, como o professor declarou aqui. Ó, a nossa regra de fé e prática. Velho, você sabe de uma coisa? Até na guerra é necessário ética. Olha só. Por exemplo, crimes de guerra. Nós estamos acompanhando agora essa questão da Ucrânia e da Rússia. Isso. Então você sabe que nós tivemos 2 grandes guerras mundiais e a experiência dessas 2 grandes guerras levaram, por exemplo, a ONU a ter certos critérios. Então, por exemplo, quando há uma guerra, o ideal é que não haja, mas quando há uma guerra, há limites. Não existe mais essa questão de que na guerra e no amor vale tudo, viu? Não, de forma alguma, gente. Na guerra, se você torturar uma pessoa, na guerra, o inimigo, você pode... eu estou falando como um país que está em guerra com outro. O ideal é que não haja guerra. Mas numa guerra, você tira a vida do seu inimigo. Agora, a princípio, são alvos militares. E você sabe que a Rússia está pagando alto por isso. Porque há ali uma questão que estão matando civis. Uma região chamada Bucha, lá na Ucrânia. Exatamente, crianças, aquela coisa toda. Então, veja, você torturar um prisioneiro de guerra também é considerado um crime, certo? Dentro de uma guerra. Você torturar, você não pode torturar, certo? Você não pode também estuprar. Isso é crime. Isso é crime. Continua sendo crime. Você não pode violentar. Então, veja, há certos... vamos assim dizer, regras. Eu trabalhei durante... Não vale tudo porque você está dominando aquela área. Exatamente, é uma guerra. É uma ética para a guerra, específica guerra para a entre guerra. Militares. Entre militares. É da ética da guerra, das leis internacionais, dos padrões internacionais. Então, fica todo mundo ali atento se esses princípios estão sendo... Esses princípios bélicos. Por exemplo, não pode usar arma nuclear, não pode usar arma química, certo? Você não pode envenenar pessoas, certo? Então, há uma série de leis ali, normas, para que as pessoas, até para a guerra. E até na prisão, sabe? Há um quesito, assim, meio interessante. Dentro da cadeia, por exemplo, quando é dia de visitas, eu trabalhei 2 anos em Goiânia, dando assistência espiritual, eu falo jurídica, eu não sou juiz, assistência espiritual ali aos presos. Então eu descobri, por exemplo, que o preso, quando a companheira dele vai visitá-lo e ela entra no presídio, ele fica de olho para ver se alguém vai olhar para ela. E quando a mulher do prisioneiro passa assim, os outros presos abaixam a cabeça para não olhar para ela. Olha que coisa interessante. Muito Por quê? Porque isso aí pode dar problema lá dentro depois. Ó, você olhou para minha mulher. Ele considera aquilo um ato imoral dentro da cadeia. Uma ofensa. Bom,
Daqui a pouquinho a gente vai voltar para continuar falando disso e vamos aprofundar aqui, viu, Patrícia? Vamos, tem muito mais conteúdo aqui para conversar. Cristão e a ética, Sim, a vamos. política, em outras situações de convivência aí. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, professor Ailton Santana voltando conosco aqui no Além dos Fatos. Além dos fatos. Novo tempo. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas algumas pessoas nos apresentam caminhos diferentes, dizendo que eles também nos levam para Deus. Em qual podemos confiar? Estudando a Bíblia com a gente, você certamente encontrará a resposta. Ligue para 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21 e peça seu estudo bíblico gratuitamente. Todas as noites você ouve o Gospel Internacional. There was a garden, there was a man. That's what I say when you As melhores músicas cristãs internacionais. We will stand and sing glory to Às 11 da noite, no horário de Brasília, aqui na Novo Tempo. Os sucessos da gravadora Novo Tempo, você ouve aqui. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança, ao invés de andar em trevas. As suas músicas favoritas. Diferente com Jesus, até o tempo dá um tempo pra esperar, que a gente cresça e reconheça que a vida nele tem sentido. Novo Tempo. Todo mal cessará. Teu amor é meu, teu amor é meu. Perdoado e limpo estou. Música que toca o coração. Eu só sei que meu desejo é ver você, mas o meu maior desejo é Oi, vó, como vocês estão? Eu só queria dizer que eu tô com muita saudade. Espero vê-los em breve. Beijos. Uma mensagem tão simples, mas tão valiosa. Com poucas palavras, você pode tirar um sorriso daquele avô que está a milhares de quilômetros de distância ou daquela pessoa que está a poucos metros de você. Valorize a sua família. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Em 6 dias, Deus terminou a criação do céu, da terra e de tudo o que há. No 7º dia, ele terminou o seu trabalho e descansou. Então Deus abençoou o 7º dia e fez daquele um dia sagrado. Procure uma igreja adventista do 7º dia e saiba mais sobre o sábado, o dia da esperança. Além dos fatos. Já voltamos! Aqui é Além dos Fatos, o seu encontro de todas as tardes. Um grande abraço para você que nos dá essa caroninha legal, nos faz companhia por aqui. Hoje estamos recebendo aqui o nosso professor Ailton Santana, produtor, né? Ele gera conteúdos aí para programas da TV Novo Tempo, programas como Bom de Bíblia, por exemplo. Participa lá com toda a sua experiência. Ele que nos coloca, e quando você vê alguém lá numa enrascada torcendo para parecer uma ajuda, aquelas perguntas rebuscadas e qualificadas, o professor Ailton Santana, muito prazer, né? Foi ele que colocou o Veríssimo naquela situação lá, o nosso amigo Abinal Júnior, né? Bonzinho! Na verdade, como dizem por aí, né? Na linguagem popular, um baita produtor, né? Faz um programa que
tem atingido sucesso muito legal na TV Novo Tempo, o Brasil todo assiste e as pessoas estão cada vez mais encantadas com o trabalho dessa equipe toda e do nosso querido professor Ailton Santana, com a sua inteligência, buscando aí na Bíblia os argumentos certos para cada situação. Muito legal! Bom, e hoje aqui nós temos um presente para você. Falar em Bíblia, professor Patrícia Matter, por falar em Bíblia, tem um guia de estudos da Bíblia novinho para você. Novinho, foi lançado há pouco tempo, não é? E ele fala justamente sobre isso, né? Sobre a vontade de Deus em relação ao nosso comportamento na sociedade, nosso comportamento em relação ao próximo, em relação à igreja. Não é, Ailton Santana? Sim. Vou falar para você sobre alguns assuntos que esta revista trata. Tá bom? Por exemplo, Deus existe? Alguém já questionou você sobre isso? Às vezes, se você não tem um bom embasamento, não é fácil conversar com algumas pessoas que não acreditam em nada. Sim. Não é? É importante conhecer sobre isso. Outros assuntos. Será que eu devo confiar na Bíblia? Existem provas de que a Bíblia é confiável, né? E que já até, inclusive, prova a existência de Deus também, né? Estes dois assuntos são só 2 exemplos do que traz esta revista, A Procura da Verdade. Você quer receber ela? Quer saber mais sobre esses assuntos? É só pedir de graça, não é, Veri? É de graça, graças ao apoio dos Anjos da Esperança. Isso aí. E com suas doações permitiram essa gratuidade. Obrigado, parceiros Anjos da Esperança. Deus abençoe você sempre, para que essa ajuda continue, a gente continue a fazer cada vez mais, sonhando e realizando sonhos quando o assunto é pregar o Evangelho, alcançar pessoas para o reino. Quer o seu? É fácil, é só pedir aqui pelo nosso WhatsApp. WhatsApp direto, tem o diretão aí da Escola Bíblica, que é o 12982444449, sem intermediários, direto lá, tá? 12982444449. Você está vendo aí na telinha dos nossos canais, você está vendo um outro WhatsApp que é aqui do estúdio. Se você não captou nada do que eu falei, manda para cá um eu quero e a gente passa para lá, passa as informações, o link para você certinho e você vai ter como contactar a Escola Bíblica e ter aí esta revista maravilhosa. Tem o site. Guia de estudos poderoso da Bíblia, A Procura da Verdade. Tem um Isso site. aí, tem o site biblia.com.br, tá? Aí você pode pedir também, bem fácil, só falar que o Veríssimo que ofereceu, o professor Ailton, a gente ofereceu para Ailton, né? Ailton, sem N no final. Isso. Tá? Então tá bom, vai lá, biblia.com.br é mais uma opção para você. Acertou, Patrícia? Aê, até que enfim acertei, gente. Muito bem, vamos seguindo então, vamos embora aqui com o nosso assunto de hoje, mas antes temos participações, né, Patrícia? Temos muita gente participando aqui, eu até combinei com o professor Ailton de dividir com ele aqui o YouTube. Vou começar lá embaixo então, professor, pelo último que mandou. É a Joaquina Oliveira. Queridos amigos, peço oração por minha saúde física e mental e espiritual. Isso aí, o professor Ailton, inclusive, participa sempre do programa Hora de Orar, aqui da rádio. Então, muito bem. Muito boa a sua pedida aqui. Continuando, professor. Então, Joaquina, nós vamos estar orando por você. Conte com as nossas orações e dos guerreiros de oração, né? É isso aí. Serginho Bezuglas, muito bom o Bom de Bíblia. A Novo Tempo tem algum aplicativo para jogar o Bom de Bíblia no celular? Parabéns pelo programa. Ele é de São Paulo. Há um namoro aí entre o Bom de Bíblia e a gravadora Novo Tempo para produzir esse jogo. Mas a gente tem um jogo bem legal, que é o Heroes, que ele tem o mesmo padrão do Bom de Bíblia. Você pode baixar esse aplicativo e tem lá as perguntas da Bíblia, é gratuito e é bem legal, tem as alternativas, múltiplas escolhas e já dá a resposta na hora e você vai passando de um nível para o outro. Escreve Heroes. Heróis, como se fosse sem o E, sem o I com o E, né? Legal. E a gente fala Heroes. Esse jogo aí, eu tenho certeza, Joaquim, que você vai gostar, viu? Ô, velho, eu sei que tem muita gente, vou destacar só mais 2 aqui do YouTube, tá? A Vera Souza, que disse: Ei, Vera, estou vendo o seu rosto. Vera é cadeira cativa. Isso aí. Abraço. E a Tânia Regina também, que deu opinião, né, sobre a nossa pergunta lá, se é fácil para você
viver os princípios cristãos diante da sociedade, ela disse que quanto a viver a ética e o comportamento cristão, requer bastante dependência de Deus e esforço nosso também, porque nós somos seres imperfeitos buscando melhoras todos os dias. Olha, o Luiz disse aqui o seguinte, professor. Muitas pessoas perguntam a mim, diz ele, se eu sou evangélico. Aí pergunto por que eles dizem, o seu jeito de agir demonstra ser evangélico. E eu fico feliz com isso, Deus mostrando como devo agir, diz aqui o Luiz. Sim. Interessante isso aí, né? Sabe, Veri, eu vi uma vez uma entrevista de uma revista do mundo secular, né? Dizendo que uma empresa, ela não era de evangélicos, mas o departamento pessoal estava muito propenso a contratar evangélicos. Por quê? Eles não bebem. Ok? Então, na segunda-feira, diz que havia um alto índice de pessoas que não vinha trabalhar e pedia lá atestado médico. Razão, tinham passado dor de cabeça, fim de semana lá, enxaqueca e tal, não sei o quê. E também por essa questão moral, do assédio dentro do ambiente. Os cristãos não, entendeu? Então, ele começou a perceber que há certos valores nos cristãos evangélicos que são, assim, qualificativos para se ter ali um bom funcionário. É claro que um bom católico, praticante de fato, porque a Igreja Católica também preserva esses valores, né? Do cristão. Então também é algo que a gente precisa. Eu não estou querendo dizer que quem não tem religião, ele não será um péssimo funcionário, de forma alguma. Mas que há, sem dúvida nenhuma, na ética do cristão, um compromisso com esses princípios, entendeu? Ailton, agora eu quero levantar uma questão aqui para você, viu? Certo. Uma pesquisa da Datafolha, feita em 2020, mostrou que 50% dos brasileiros são católicos. Ok. E 31% evangélicos, ou 81% seja, maioria cristãos, não é? 81% cristãos. Mas só que os números da criminalidade, violência e injustiça não diminuem. Eu diria, então... O pessoal não está vivendo... Exatamente. Aquilo que foi dito aqui pela pessoa aí, né? Nós estamos inseridos num mundo, o que está acontecendo? Ao invés de nós sermos o sal da terra, certo? Nós estamos se tornando insípidos, ou seja, ao invés da gente, através do nosso testemunho, influenciar as pessoas é que estão nos influenciando. E a gente percebe isso mesmo na Bíblia. A gente vai ver que o povo de Deus foi para o Egito e se acostumou às questões do Egito. Foi para a Babilônia, se acostumou às questões de Babilônia. Então a gente precisa sair do Egito, sair de Babilônia e ir para Canaã, viu, gente? Que lá que é o nosso lugar, tá certo? Lá que tem os nossos valores, lá que tem os nossos princípios, até porque nós vamos encontrar muita dor e muito sofrimento no meio no Egito e também em Babilônia. Essa é a realidade. Só um detalhe é que tem muita gente que se diz cristão, mas não pratica. Nominal. Só nominal. A grande questão é essa, né? Ou seja, são pessoas, como nós somos de um país cristão, as pessoas, de fato, será que têm compromisso com Cristo, né? Porque ser cristão é fazer o que Cristo fazia. Agora, antes da gente entrar num ponto aqui mais nevrálgico aqui da nossa conversa, mais delicado, né? Não há como falar em ética, né? sem falar um pouquinho, pincelar um pouquinho sobre a ética profissional, né? A questão das profissões, que cada profissão tem o seu código, o seu código de ética, né? Sim, nós temos a ética, por exemplo, dos médicos, né? Nós temos a ética profissional aí dos profissionais da área de saúde, né? A enfermeira, os advogados, certo? Enfim, cada profissão tem o seu conjunto de regras. Agora, tem uma regra geral que a gente vai perceber. Por exemplo, a competência, ou seja, o médico ele tem que ser competente. Por quê? Em todas as áreas há os bons profissionais, os meia-boca e os lá embaixo, né? Os que a média era 5, eles tiravam 4,9, ia para o conselho e chorava e o professor dava, né? E o professor tinha compaixão. Então, a grande questão é, você viajaria... um amigo meu me contou essa história. Faz de conta que para arremeter, né? O piloto, um piloto de avião, para arremeter ele é maravilhoso, tem 10. Tirou 10.
Mas no pouso, na hora que vai pousar, ele tirou 0. A média deu 5, ele foi aprovado. Você viajaria com um piloto assim? Olha, que medo. Entendeu? Então, há toda uma questão aí ligada, veja, à competência, à responsabilidade com a profissão, à honestidade. Até agora eu não falei em igreja. Eu só falei o quê? Competência. Sim. Você tem que ser um profissional indiferente. É um mecânico, tem que ser um bom mecânico, um excelente mecânico, né? É um gari, uma pessoa que trabalha com limpeza, mas tem que ser um competente profissional, tá entendendo? Você tem que ter o quê? A responsabilidade, horário de chegar, horário de sair, tá certo? Aqueles atestados médicos, realmente, quando necessário, não é verdade? A honestidade acima de tudo. Por exemplo, você leva o seu carro para consertar aí no mecânico. Às vezes a gente muda de cidade, está num lugar. Sábado mesmo eu precisei, meu carro não dava partida e eu estava num lugar aí e eu precisei pedir o auxílio lá de uma pessoa. E aí foi lá uma pessoa e ele conversou comigo e falou: o senhor precisa trocar a bateria do carro. E aí eu olhei e falei: mas essa bateria ainda está no prazo. Lá, né? Aí eu falei assim, então, ele falou: não, mas eu faço aqui para o senhor um jeito, pega, mas vai lá e troca a bateria. Então, veja, eu achei isso interessante, ele me ajudou e tal. E quando eu perguntei o valor, ele: não, de forma alguma, o senhor está aqui de passagem e tal. E veja, ele se locomoveu e foi até lá. É claro que eu dei lá um valor para ele, até porque... Mas eu falei, ele já ganhou o meu conceito. Uma pessoa honesta, falou realmente o que era. Se é um outro, eu como sou leigo, pego o carro, leva para a oficina dele, fala. Se ele falar que tem que trocar o motor, eu não sou mecânico, entendeu? Então veja, a honestidade, a competência e a responsabilidade com a profissão. Tudo isso deve ter em qualquer profissão, qualquer delas. Nós precisamos estar atentos a isso. Senão nós não vamos ser o quê? Um profissional, que eu diria assim, a contento, para viver numa sociedade no qual a gente vai se estabelecer. É muito bom quando a pessoa chega e indica: olha, pode ir nesse dentista porque ele é de confiança, pode ir nesse mecânico que ele é de confiança, pode contratar essa pessoa aqui para prestar serviços a você, que você não vai se arrepender. Legal isso aí, né? O cara inteligente, ele vai... Esse cara que não tem ética vai tirar dinheiro dele. Pode tirar muito, mas vai tirar uma vez só. Vai tirar, só uma vez. Mas olha, o que o diabo dá, ele tira, viu, gente? Isso é certo. A gente viu isso aí, né? Aqui no Além dos Fatos, inclusive. Sim, com certeza. Olha aqui, agora a gente tem que ir lá, nesse ponto aqui, ó. De acordo com a ética bíblica, vou falar do seu jeito aqui, Patrícia, de acordo com a ética bíblica, como o cristão deve lidar com a política? Porque é o seguinte, né? O caldeirão está fervendo, vamos dizer assim. Sim. Eu creio que a política sempre foi movimentada, sempre foi intrigante, empolgante, como tem sido. Mas hoje nós temos um alcance, hoje ela alcança todo mundo de uma vez só. Dá voz para muita gente. Dá voz, todo mundo tem o seu canal, fala e tal. Tem aquela questão que nós já conversamos aqui com o pastor Odailson há um tempo atrás: o cristão deve ou não deve se envolver, opinar, votar, escolher seu candidato, fazer campanha. A diferença é que agora tem uma palavrinha ética no meio, né? Isso aquela aí. vez não era essa a temática, agora tem ética. Como a gente deve lidar? Ética da Bíblia. Exatamente, estamos dentro desse ponto. Sim, até dentro. Olha, nós estamos vivendo uma situação, não só no Brasil, mas eu diria assim, a nível até mundial. Em que a gente sabe o que está acontecendo de fato, quem está por detrás da situação. Então, o livro de Juízes, ele fala e menciona que naquele tempo não havia rei sobre a terra, cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Então, a questão é essa: será que nós estamos vivendo nessa época em que as pessoas parecem que estão... O que importa é o que eu penso, é o que eu quero, é o que eu acho. Por que eu estou falando isso? Porque, veja bem, olha a ética aí. Gente, na guerra não vale tudo. No amor também não vale tudo, nós já vimos aqui. E na política também não vale tudo. Então, esteja atento. Esteja atento. Por quê? Porque o camarada, você percebe que ele não é cristão. Ele nunca foi numa igreja. Ele não vai à missa, ele não vai aos cultos evangélicos.
Agora, esse ano, como a época eu estou falando do cara, não identifiquei quem é, certo? Mas se ele quer o voto dos cristãos, ele começa o quê? A ir a uma igreja. Agora, nós precisamos estar atentos. Ele tem vínculo, de fato, com a religião. A posição dele com relação àquilo que os cristãos defendem, tá certo? Por quê? Porque olha que coisa interessante que a Bíblia me diz aqui. O Salmo 15, versos de 1 a 5, diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade. Portanto, pessoas íntegras, que pratica a justiça, que fala a verdade, que não difama, que não faz mal ao próximo, que não lança injúria contra o seu vizinho, aquele que não cobra juro exorbitante, que não explora o pobre e que não tira vantagem do assalariado. Então aqui a Bíblia já apresentou claramente, eu já citei aquela regrinha, né? O que você quer que não te faça, não faça para o outro. Agora aqui essa regrinha também já coloca um bocado, é só ficar atento que eu vou perceber, de fato, quais candidatos têm vínculo com a parte, eu diria assim, essencial. Até porque a gente está colocando ética cristã. Cristã, não exatamente. Um ponto qualquer. Agora, pode falar, Patrícia? Conclui o seu... Porque, veja bem, por que eu estou falando isso? A Bíblia diz que nós estamos sujeitos às autoridades superiores, desde que elas não violem os nossos, princípios cristãos. Essa era a minha pergunta. Isso vale para as autoridades também. Então, exatamente. Aquilo que Pedro fala. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando ele fala uma coisa que não está de acordo com o que diz as Escrituras, não terá o meu apoio, não terá o meu voto. Tá entendendo? Eu não vou sair aí numa rua para falar contra isso e contra aquilo, mas eu identifico. E o meu voto é um voto eu diria assim, consciente dos valores que eu defendo. Quais são os valores que os cristãos defendem? A vida, certo? Os cristãos, em questões que a vida está ali, e aqui entra, por exemplo, a legalização do aborto, por exemplo, né? Nós cristãos temos a nossa posição definida com relação a isso, né? Com relação mesmo à pena de morte ou outra coisa, né? Nós cristãos também somos assim. Legalização de drogas, nós também temos a nossa posição, certo? Nossos valores morais, a família. Então, essas questões aqui é que nós precisamos de fato perceber. Agora, atente para um detalhe. Jesus, no seu tempo, ele viveu sob o domínio de um império corrupto, que era Roma. Mas ele disse o quê? Dai a César o que é a César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o cristão cumpre seus deveres, ele paga imposto. Nós estamos vivendo no mês em que você terá que fazer declaração de imposto de renda para aqueles que... Então a gente vai lá, a gente paga os impostos. Prazo final, tá. Só que a gente fiscaliza também. 2 semanas. Exatamente. A gente fiscaliza também, onde está indo o imposto, como é que é a questão, não é? É tudo isso. Outra coisa também aqui diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então é Deus que dá poder. Só que o mesmo Deus que dá poder, ele limita esse poder no momento em que ele dirige as nações. A gente viu isso. Vários impérios passaram. E Deus, de alguma maneira, esteve ali agindo e está conduzindo as coisas, né? É interessante que quando eu estou falando da autoridade, né? A gente vê Jesus na cena final, antes da cruz. Naquele julgamento ali. Sim. Jesus esteve ali, jamais afrontou a autoridade e a autoridade não viu nele, né, nenhum motivo para que tudo aquilo estivesse acontecendo. Sim, a gente vê que Pilatos dizia: eu não encontro aqui... Não estou entendendo. A questão ali, veja como foi a política ali presente, né? Pilatos, ao que nós sabemos, ele viu que Jesus era inocente, mas ele não queria ficar mal nem com Roma e nem com os judeus. Né, os líderes judeus na época lá, né, os líderes que entenderam que Jesus não era para a posição dele, então, a neutralidade não seria... Exatamente. Aí o que ele... porque a gente, quando fala de judeu, precisa entender que eram os líderes da época. Não estou me referindo aos judeus hoje, claro. Por favor, né? Então, havia essa questão ali.
E Jesus ele lavou as mãos. Então, a atitude do cristão não é lavar as mãos. Nós tomamos partido em relação a Cristo. Pilatos lavou as mãos. Pilatos lavou as mãos. Nós não, nós defendemos a verdade no sentido e não fazemos militância, mas cumprimos o nosso voto ali, o nosso dever civil, né? Somos eleitores brasileiros e votamos. Precisamos ser éticos com o relógio. O relógio, né? O relógio está marcando antigamente, os grandes narradores falam, o relógio marca, né? E ele marca sem parar. E nós estamos na iminência de viver aqui em 3, 2, 1, viver o último minuto desse programa de hoje, desse Além dos Fatos. E, professor, a gente quer agradecer, pois fizeste jus a como nós o chamamos, professor Ailton Santana, dando essa aula muito legal aqui. Christian anotou tudo ali, não foi, Christian? Né? Não vou pedir para você balançar a câmera assim, não. Nem a câmera está aqui. Essa aqui não faz isso. Né? Mas ele deu uma piscada na câmera ali. Então, professor, como é que as pessoas se encontram? Eu vejo você fazendo fotos aqui no Hora de Orar para o Instagram, ou, enfim, para as redes sociais. Eu tenho uma rede social no meu Instagram, né, Ailton Santana. Será um prazer ter você ali e acompanhar as nossas postagens ali. Quando encontro alguma coisa que eu percebo que é algo ético, eu vou e posto. Boa. Compromisso com a verdade. Né? E fiel ao tema de hoje. Lembrando sempre que a verdade deve ser, né? Ela tem seus elementos também essenciais, né? Verdade triunfará. Triunfará. Tem uma música aqui que é assim. É verdade. Muito bom. Muito obrigado, professor. Deus abençoe. Um prazer. Obrigado, Pati, pelo convite. E nós vamos aguardar mais uma aula aqui a qualquer momento, qualquer dia desses, no Além dos Fatos. Outra aula com o professor Ailton Santana. Viu? Bom, gente, fique agora com as notícias da Patrícia Mater, Novo Tempo Notícias. Logo depois, mais atrações na sua programação com Vanderlei Siqueira, que já vem por aí. Um abraço e até o nosso próximo encontro amanhã. Além dos Fatos. Novo Tempo Notícias. Hora de Brasília, 5h55. O Congresso Nacional promulgou hoje a emenda constitucional que aumenta de 65 para 70 anos a idade máxima